Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, olha eu aqui de novo, mais uma vez, gravando um vídeo. Você que me acompanhou sobre os 30 dias de guia de produtividade, vai entender melhor um pouco desse vídeo. Então, eu fiz 30 dias de guia de produtividade, aonde eu fiz a leitura do livro de João. Só que terminou os 30 dias e terminamos a leitura até o capítulo 19. E ficou faltando só o 20 e o 21 para terminar o capítulo. E é muito interessante essa parte, né? E eu senti de a gente fazer a nossa leitura, né? Vamos conhecer mais um pouco da palavra de Deus. Você que não sabe um pouco sobre esses capítulos, né? Só assim a gente tem uma conclusão do nosso livro de João, né? Do livro de João da Bíblia. E então, vamos pegar a Bíblia, vamos fazer essa leitura? Então, aqui não vai ser um guia de produtividade, mas vai ser como se fosse um devocional, continuação da nossa leitura. E você que ainda não... Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Você que ainda não sabe sobre isso que eu estou falando, dessa guia de produtividade, tem um playlist no meu YouTube, né? Do primeiro dia até o dia 30, né? Onde tem falando sobre um tratamento, né? Por dentro da pessoa, né? Onde a gente vai trabalhar o corpo, a alma e o espírito, né? Essas três esferas. Nós precisamos alimentá-lo todos os santos os dias. E eu falo um pouco sobre isso, tem as atividades, né? Dá uma olhadinha lá no YouTube, né? Se você ficou interessado em conhecer essa guia de produtividade. Foi muito interessante, eu amei bastante. Quem me acompanhou, espero que tenha gostado também, né? E você que não é inscrita no meu canal, se inscreva, deixa lá seu joinha, ativa a notificação, né? Porque você ativando a notificação, o YouTube vai ver que é um assunto relevante, né? Um assunto interessante que vem edificar na vida das pessoas. Então é muito interessante você compartilhar com alguém que você ama, um amigo. Né? Vamos para a nossa leitura. O título da leitura fala sobre a ressurreição, né? Como eu falei para vocês, é o livro de João. Vamos fazer a nossa leitura no capítulo 20 e o capítulo 21. Vamos concluir esse livro. Então, vamos pegar nossa Bíblia e fazer a nossa leitura, né? Que Deus venha tocar nosso coração, né? O Espírito Santo dele vai nos guiar e trazer a mensagem para mim e para você que está assistindo neste momento. Amém? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a qual Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado nas faixas de linhos. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, né? Uma parte bem interessante aqui, vou dar uma parada, né? Que a gente fez a nossa leitura agora até o
versículo 9. Uma parte bem interessante aqui, que nos ensina sobre a parte do respeito, né? Maria Madalena é aquela Maria a qual ela tinha 7 demônios, né? Que ela teve um encontro com Jesus e Jesus o expulsou. E ela virou uma seguidora de Jesus, né? Como se fosse uma discípula também, né? E foi quando ela foi procurar Jesus ele não, quer dizer, ela não encontrou ele, né? E foi avisar. Quando aqui diz sobre foi avisar os discípulos, Pedro e o outro, aquele que Jesus o amava. Esse que está falando, o outro, aquele que Jesus o amava, é João, né? Que era um dos discípulos mais próximos de Jesus, era João, né? Mas aqui tem um extremo respeito, porque João correu, chegou até lá na sepultura, né? No sepulcro, mas esperou Pedro. Aqui a Bíblia não fala, mas provavelmente Pedro poderia ser mais velho do que João. E João o respeitou, né? João deixou que Pedro entrasse primeiro no sepulcro para ver realmente se Jesus estava lá ou não. Foi quando eles viram aquelas faixas. Então, antigamente, né, tinha aquele extremo respeito, né, sobre os mais velhos. Vamos continuar nossa leitura. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro. Os discípulos saíram e Maria ficou lá. Chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma na cabeceira e o outro aos pés. Quando ela entrou, que viu os 2 anjos. Jesus como se estivesse deitado, né, lá no sepulcro. Um anjo estava na cabeceira e o outro anjo estava nos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E não sei onde o puseram, disse ela, e voltou, e viu ali, em pé, mas não o conheceram. Disse-lhe: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela pensando que era o jardineiro, né? Ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, ela exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Ela reconheceu a voz de Jesus. Jesus disse: não me segues, porque ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Atrás dos discípulos, como Jesus falou. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancada por meio dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu o envio. E com isso soprou, e ele disse: receba o Espírito Santo. Se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não será perdoado. Ao Jesus
encontrar com aqueles discípulos, uma parte muito interessante, né? Que ele levou a paz. Paz esteja convosco. Que a paz esteja com você também, que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, né? Está passando por alguma angústia. Que a paz de Deus esteja com você. E logo em seguida, ele soprou e falou, receba o Espírito Santo. Mas logo em seguida que ele falou isso, ele deixou um recado. Se perdoar os seus pecados de alguém, estarão perdoados. Quando você perdoa alguém, você também é perdoado. Jesus também lhe perdoa. Mas é o que ele fala. Se não perdoarem, não serão perdoados. Não estarão perdoados. Do mesmo jeito que você não perdoa alguém, Jesus também não vai lhe perdoar. E nem Deus, né? Isso é bíblico. E uma parte muito interessante para você ter paz, você tem que ter o perdão. O perdão dos pecados, o perdão das mágoas, das angústias, das iras, né? Que ao decorrer do tempo da sua vida você tem passado. Jesus nos dá esse recado. Vamos continuar nossa leitura. Tomé, chamado Dínamo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados a portas, Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos e estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E você, está duvidando também com a Tomé? Tem muita gente duvidando, né? De que Cristo veio ao mundo, de que ele morreu por nós. Tomé, ele só creu depois que ele viu a mão, né? Que teve os pregos. E mais outras vezes, Jesus fala, a paz esteja com vocês. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viu e creu? Felizes os que não viram e creram, né? Que você seja feliz. Essa que você não viu, mas crê, né? Crê no Salvador da nossa alma, crê em Jesus. E nem somente crê, que você sinta o poder, o Espírito Santo dele. Sabe como é maravilhoso você sentir a presença de Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. Terminamos agora o capítulo 20. Muito interessante, né? A parte que Jesus apareceu, estava Tomé e os discípulos ali, a porta estava trancada e Jesus apareceu no meio deles. Foi quando Jesus falou para Tomé, né, para pegar na mão dele e ao lado também, onde Jesus foi perfurado, né? Se você vê lá no versículo 19, tá escrito que foram perfurados bem ao lado de Jesus, onde saiu água e sangue. Foi no mesmo momento que eles queriam quebrar a perna de Jesus, mas viram que Jesus já estava morto, foi quando que perfurou, né? E com certeza estavam as marcas nas mãos e ao lado dele. Foi quando ele pediu para Tomé crer, né? Mas ele fala que felizes são aqueles que não viram, mas creram. E eu espero que você seja dessas, né? Que crê no amado Filho de Jesus.
Então, a minha Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo. Então, uma parte bem interessante, da qual explica um pouco sobre esse capítulo que a gente acabou de ler. Aqui fala sobre o perdão e o Espírito Santo. Ó, creio que a regra número de um perdão de pecado é tornarmos parte daquele sopro divino, descrito no livro de João, no versículo 22. E recebemos o Espírito Santo, que nos dá a força e a capacitação para perdoar. Nenhum de nós pode fazer isso por si mesmo. Creio que quando Jesus soprou sobre os discípulos e receberam o Espírito Santo, experimentaram um novo nascimento naquele mesmo instante. A próxima coisa que Jesus lhe disse foi que os pecados que eles perdoassem seriam perdoados e os pecados que eles retivessem seriam retidos. O perdão dos pecados parece ser o primeiro poder conferido às pessoas quando eles nasceram de novo. É assim, então, o perdão dos pecados é o nosso primeiro dever como crentes. Mas, embora tenhamos o poder de perdoar pecado, nem sempre é fácil perdoar pecado. Sempre que alguém me faz alguma coisa que preciso perdoar, oro. Espírito Santo, sopra sobre mim e me dá-me força para perdoar esta pessoa. Interessante, né, fazer essa oração? Faça isto porque minhas emoções estão gritando dentro de mim. Você me feriu e isso não é justo. É uma parte bem interessante, né? Quando você não perdoa alguém, quando você guarda... Quando você não perdoa uma pessoa, você está carregando aquela pessoa por onde você for. Você dorme com aquela pessoa, acorda com aquela pessoa e está sempre aquela coisa na sua mente, né? Por isso, quando você não está perdoando, você vai falar, né? Como aqui está falando, né? Você me feriu, isso não é justo. Fica sempre aquelas falas na nossa mente. Neste momento, preciso me lembrar de deixar aquilo de lado e permitir que o Deus da justiça coloque tudo em ordem. Preciso lembrar de mim mesma que meu trabalho é orar. O trabalho dele é ser o meu vingador. Quando confiamos em Deus, ele sempre transforma as coisas erradas em coisas certas no tempo devido. Quando alguém fizer algo que eu machucar, vá ao Senhor e recebe dele a força para colocar a sua vontade no altar e dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu libero, eu deixo ir. Depois que tiver feito isso, esqueça o assunto. Não pense, nem fale mais nele. Né? É muito interessante aqui, o quanto está nos ensinando como perdoar alguém, né? Depois que você entrega na mão do Senhor, você tem que esquecer, né? A palavra de Deus sempre fala que nós temos que ser dependente dele, né? E confiar nele também. Quando você fez sua oração de liberação de perdão, confia, esqueça aquele assunto, não toca mais. Confie que Deus o perdoou, né? E pedir a Deus também que o Senhor vai colocar a paz dentro do nosso coração. Então, agora vamos fazer nossa leitura no capítulo 21, né? Jesus e a pesca maravilhosa, é o título. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dínamo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Eles lhe perguntou: filho, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse:
lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Os discípulos, a quem Jesus o amava, disse a Pedro: é o Senhor. Você vê como é a intimidade, né? O único discípulo a qual Jesus amava, a qual Jesus tinha muita intimidade, ele já percebeu, ele falou: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu-se a capa, pois a havia tirado e lançado-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu, né? Não se rasgou a rede com tanto peixe. Jesus lhe disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou os mortos. Né? Experiência incrível. Depois Jesus tinha ressuscitado. Era a terceira vez a qual Jesus tinha encontrado com os discípulos. Né? E feito mais milagre. Né? Jesus apareceu do nada quando Tomé estava, né? Porta fechada, outro milagre. Jesus apareceu no meio deles. Agora teve essa pesca maravilhosa, né? Vamos continuar nossa leitura. O título fala sobre Jesus restaura a Pedro. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se para ir onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tempo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntaram: Senhor, quem te irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou-lhe: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos e o rumor de que aqueles discípulos não iriam morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volto, o que lhe importa? Este é o discípulo
que dá testemunho destas coisas, a qual as registrou. Sabemos que eu sou testemunho verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada um deles fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro havia espaço suficiente para os livros que seriam escritos, né? No caso aqui, nós terminamos o livro de João, e esse livro foi escrito por ele mesmo, né? O qual esse final ele que fala, né? Que Jesus está falando para Pedro se preparar para a morte dele, né? E Pedro pergunta ao Senhor, e quanto a ele, que era o discípulo a qual Jesus amava, que era João? Mas Jesus pegou e falou, que importa, né, a vida dele, se ele continuasse vivo? Aí Jesus falou, segue-me, como que dizer, Pedro, cuide da sua vida, faça o propósito, né? Pedro ficou preocupado com a vida de João, mas Jesus estava falando de Pedro, né? E a questão que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro ama ele, quando Jesus foi crucificado, né? Teve aquela parte a qual Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou, né, que havia a morte dele e tudo, e Pedro pegou e falou que não ia deixar. Foi quando Pedro corta a orelha de um dos soldados, Jesus faz o milagre, justamente naquela hora a qual ele está sendo crucificado, né? O povo está lá ao redor, os soldados, tudo para prender Jesus. Naquele mesmo instante, Jesus ainda faz milagre e aprega a orelha do soldado. E Jesus falou, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E realmente aconteceu, né? Que naquela época, quando foram pegar Jesus, era madrugada, e com certeza era na base de 3 a 4 horas da manhã, né? E estava muito frio, a qual Pedro se reúne com aqueles povos que estão lá, tem aquela fogueira para se esquentar, está muito frio, as pessoas falam, você é um dos meus. Ele, não conheço esse homem, né? E pega e fala 3 vezes, ele fala, não conheço esse homem. Aí quando Jesus olha para ele e o galo toca, o galo canta, né? E ele lembra do que Jesus falou. É por isso que ele pergunta, depois de Jesus ter ressuscitado, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro, você me ama? 3 vezes também, né? Então ele estava restaurando aquela mágoa a qual Pedro estava guardando, porque ele negou Jesus. Aí Jesus deixa um recado, apacenta as minhas ovelhas, né? Isso Jesus deixou para Pedro e serve para nós também, cuidar das ovelhas dele, daqueles que não conhecem Jesus. Ele nos deixou claro a qual todos nós temos um propósito de anunciar a graça dele. Onde a gente tiver, falar do amor dele, pacientar, ter cuidado com aquelas pessoas a qual não conhece Jesus. E você vê que foi muitos milagres, maravilha, que nem coube na Bíblia as histórias que Jesus fez, né? Depois de ressuscitar, porque antes tem muitos milagres. E tem uma parte bem antes, no início, que Jesus fala que nós faria obras maiores. Então, nós temos que ter a fé e crer nele, né? Pedir para a gente ser instrumento na vida, que ele venha ser instrumento na nossa vida e a gente ser na vida de outras pessoas, né? Que Deus venha nos usar. E a explicação desse capítulo 21 que acabamos de ler tem uma parte bem interessante, né? Explicação para a vida. Vou mostrar para você como é minha vida. Aí tem essas partes aqui, ó. Explicação para a vida. É uma Bíblia de estudo, como eu falei, né? Uma parte bem interessante. Ó. Em João 21,
18. Jesus fala a Pedro sobre as dificuldades que ele teria de enfrentar para servi-lo e glorificá-lo. Assim que Jesus lhe disse essas coisas, Pedro voltou-se, viu Jesus e imediatamente perguntou a Jesus qual era a vontade dele para aquele discípulo. Pedro queria ter certeza de que se ele teria tempo difícil pela frente, mesmo aconteceria com João. Como resposta, Jesus educadamente disse a Pedro para cuidar do seu próprio nariz, da sua própria vida. Quando você for tentado e se comparar com os outros, ou ter ciúmes, lembre-se desse conselho. Um conselho muito interessante que Jesus deu a Pedro, Aqui fala nariz, mas cuidar da nossa vida, Porque a gente sempre fica preocupado. E o outro, Como Pedro também teve a preocupação com João. Queria saber se João ia morrer, queria saber como é que João ia viver, como é que ele ia servi-lo, mas simplesmente Jesus mandou Pedro seguir-me, segue-me. Como Pedro viu os milagres, os prodígios, as maravilhas que Jesus fez, Jesus simplesmente quis dizer-me assim: você viu o que eu fiz? Faça também com as minhas ovelhas, como ele fala, apacenta as minhas ovelhas, E isso serve de ensinamento para nós, não sentirmos ciúmes daqueles que está ali servindo a Deus. Porque ao nosso olhar, a gente pensa, não, a pessoa tem mais intimidade com Deus, eu não tenho, estou distante, mas não fazer nossa parte, Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, E pedir discernimento ao Senhor, e Ele vai nos orientar o que nós temos que fazer nesta terra. Ninguém vem aqui em vão nessa terra, todos nós temos um propósito. Sempre temos que botar isso na nossa mente, todos nós. Para tudo acontece para um propósito. Nem toda dor é uma dor. Às vezes uma dor é para uma restauração, é para uma felicidade. Mais na frente, precisamos ter paciência e de discernimento ao Senhor, para que Ele venha nos revelar o que realmente Ele quer de nós. Então esse foi o capítulo 20 e 21. Se você achou interessante e quiser ler novamente, pedir orientação ao Senhor, é muito bom, A parte que Jesus nos ensina, a partir do momento que Ele ressuscitou, As obras que Ele fez e o que Ele quer de nós. Quer que tenhamos paz, Quer que tenhamos, Ele quer que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, Quando Ele teve aquele assopro e pediu para aqueles discípulos receber o Espírito Santo de Deus. Então, vamos agradecer a Deus? Soberano Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui. De adoração, de agradecimento, de aprendizagem. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem permitido a entender a Tua vontade sobre nós. Nos dá clareza, Pai amado e santo. Tira a venda dos nossos olhos, nos dá consciência para que possamos, Pai Celeste e Santo, ser transformado e também fazer Tua vontade aqui na terra. Nos ajuda, Pai Celeste e Santo, para que possamos, Pai amado, ter a paz que excede todo entendimento. Nos guia, nos orienta, Pai amado. Tira a aflição daqueles que estão nesse exato momento, Senhor, aflitos sem saber o que fazer. Toma direção na vida de todos. Amém. Amém? Então, esse foi esse capítulo, Eu espero que você tenha entendido algo que o Senhor tem falado no seu coração. E não se esqueça de deixar seu like, de curtir, E ativa a notificação, porque sempre vai aparecer vídeo novo. Que Deus o abençoe. Tchau.